Olá, meus irmãos, meus amigos, sejam todos muito bem-vindos a mais um Evangelho no Lar. Nós agradecemos a oportunidade, mais uma vez, pela presença, e hoje estaremos estudando o Evangelho, capítulo 3 do Evangelho segundo o Espiritismo, com a colaboração da nossa irmã Cristiane e Michele, pedindo a Jesus que nos ampare e nos proteja. Que possamos, então, fazer as nossas orações e pedindo a Deus que nos dê força para que os ensinos de hoje possam ocorrer da melhor maneira possível e que nós possamos, aprendendo com as lições, trazendo para os nossos corações a harmonia, a paz e a grandiosidade do bem fazer. Que Deus nos ampare e nos proteja hoje e sempre. Graças a Deus. Olá, meu nome é Cristiane e hoje eu fiquei responsável pela leitura do Evangelho no Lar. O capítulo é o capítulo 3, há muitas moradas na casa do meu pai. Vou ler do item 1 ao 5. Item 1. Não se turbe o vosso coração. Crede em Deus, crede também em mim. Há muitas moradas na casa de meu pai. Se assim não fosse, eu vou-lo teria dito, pois me vou para vos preparar o lugar. Depois que me tenha ido e que vos houver preparado o lugar, voltarei e vos retirarei para mim, a fim de que onde eu estiver, também vós aí estejais. São João, capítulo 14, de 1 a 3. Diferentes estados da alma na erradicidade. A casa do Pai é um universo. As diferentes moradas são os mundos que circulam no espaço infinito e oferecem, aos espíritos que nele encarnam, moradas correspondentes ao seu adiantamento. Independentemente da diversidade dos mundos, essas palavras de Jesus também podem referir-se ao estado venturoso ou desgraçado do espírito na erradicidade, conforme se ache este mais ou menos depurado e desprendido dos laços materiais. Variarão ao infinito o meio em que ele se encontre, o aspecto das coisas, as sensações que experimente, as percepções que tenha. Enquanto uns não se podem afastar da esfera onde viveram, outros se elevam e percorrem o espaço e os mundos. Enquanto alguns espíritos culpados erram nas trevas, os bem-aventurados gozam de resplandecente claridade e do espetáculo sublime do infinito. Finalmente, enquanto o mal, atormentado de remorsos e pesares, muitas vezes insulado, sem consolação, separado dos que constituíam objeto de suas afeições, pena sob o quante dos sofrimentos morais, o justo, em convívio com aqueles a quem ama, frui as delícias de uma felicidade indizível. Também nisso, portanto, há muitas moradas, embora não circunscritas nem localizadas. Diferentes categorias de mundos habitados. Do ensino dado pelos espíritos, resulta que muito diferentes umas das outras são as condições dos mundos, quanto ao grau de adiantamento ou de inferioridade dos seus habitantes. Entre eles, há os que em estes últimos são ainda inferiores aos da terra, física e moralmente, outros da mesma categoria que os nossos, e outros que lhes são mais ou menos superiores a todos os respeitos. Nos mundos inferiores, a existência é toda material. Reinam soberanas as paixões, sendo quase nula a vida moral. À medida que essa se desenvolve, diminui a influência da matéria, de tal maneira que, nos mundos mais adiantados, a vida é, por assim dizer, toda espiritual. Nos mundos intermediários, misturam-se o bem e o mal, predominando um ou outro, segundo o grau de adiantamento da maioria dos que os habitam. Embora se não possa fazer dos diferentes mundos uma classificação absoluta, pode-se, contudo, em virtude do estado em que se acham e da destinação que trazem, tomando por base os matizes mais salientes, dividi-los de modo geral como segue: mundos primitivos, destinados às primeiras encarnações da alma humana; mundos de expiação e provas, onde domina o mal; mundos de regeneração, nos quais as almas que ainda têm
o que espiar aurem novas forças, repousando das fadigas da luta. Mundos ditosos, onde o bem sobrepuja o mal. Mundos celestes divinos, habitações de espíritos depurados, onde exclusivamente reina o bem. A Terra pertence à categoria dos mundos de expiação e provas, razão porque aí vive o homem a braços com tantas misérias. Os espíritos que encarnam em um mundo não se acham a ele presos indefinidamente, nem nele atravessam todas as fases do progresso que lhes cumpre realizar para atingir a perfeição. Quando, em um mundo, eles alcançam o grau de adiantamento que esse mundo comporta, passam para outro mais adiantado, e assim por diante, até que cheguem ao estado de puros espíritos. São outras tantas estações, em cada uma das quais se lhes deparam elementos de progresso apropriados, ou ao adiantamento que já conquistaram. É-lhes uma recompensa ascenderem a um mundo de ordem mais elevado, como é um castigo o prolongarem a sua permanência em um mundo desgraçado, ou serem relegados para outro ainda mais infeliz do que aquele a que se veem impedidos de voltar quando se obstinaram no mal. É isso. Olá a todos! Então, vamos fazer os nossos comentários sobre a leitura do Evangelho de hoje. Bom, a leitura ela pertence ao capítulo 3, Há muitas moradas na casa do meu pai. E aí, a gente verifica aqui nos itens 1 até 5 como são discutidos esses conceitos. Então, o que nós observamos aqui, né, pelo próprio nome, e a gente associa isso logo de cara, é aquela questão, moradas planetárias. Então, nós estamos aqui na nossa morada Terra e observamos que tem muitos planetas, muitos universos, dentro do universo, muitas galáxias. Também com toda essa riqueza. Então, a partir do momento que a gente começa os nossos estudos, digamos assim, os nossos estudos espirituais, não só nos limitando à matéria, a gente começa a se perguntar e também até cada vez mais certeza que não tem espaço para uma inutilidade, né? Não há espaço para o inútil. Então, se nós hoje acreditamos que estamos aqui, né? Por muito tempo a gente teve essa visão e ainda temos de que só existe vida na Terra, ou só existe condições de vida na Terra. Bom, por um lado, estamos certos porque assim, para a nossa concepção física, para o nosso corpo físico, o necessário nós só temos, por enquanto, aqui. Mas ainda há muitos estudos, os nossos estudos científicos, os nossos avanços de pensamento, de tecnologia, ainda são muito limitados. Então, ainda não permitem que a gente possa estudar mais e saber que existem outros níveis de matéria. Mas por muitos livros a gente tem na literatura espírita e até também conceitos de outras religiões, a gente passa cada vez mais a entender isso, de que nós temos ainda pouco conhecimento, pouco conhecemos. Então, para o nosso conhecimento atual, nós só temos aqui possibilidades de vida no nosso planetinha, mas ainda não sabemos, né? Ainda vão levar muitos séculos para a gente se desenvolver nessa área de conhecimento. Então, estamos certos, igual eu falei, certos entre aspas, dentro do nosso conhecimento atual, tá? Assim que nós vamos aí progredindo, nós vamos descobrindo e trazendo aí novos conhecimentos para nós, né? Para as nossas futuras gerações, digamos assim. Mas Jesus já dizia, muitas moradas, e significando isso mesmo, muitos planetas, há muitas possibilidades. Mas além disso, na leitura aqui, a gente vê que essas moradas também são, na verdade, tem um significado diferente também. Então, aqui não fala só sobre a diversidade dos mundos, mas também sobre a diversidade de mundos após a matéria, mundos espirituais. Então, muitas vezes, nas passagens evangélicas ou então na literatura
dentro do espiritismo também, nós vemos que não há aquela limitação, né, que muito tempo a gente teve, né, seria céu, inferno, ou então, no máximo, um purgatório ali no meio. Onde estão essas almas que são errantes, que a gente diz? Errantes no sentido de que não tem mais o corpo físico, elas estão na erraticidade, que é um estágio, aqui no Evangelho mesmo a gente tem essas definições, que o estágio de erraticidade é quando ela está nesse intermediário entre o corpo físico e ali no mundo espiritual. Então ela está num pós-desencarne, ainda tentando tomar conhecimento do que está, né, para acontecer ou acontecendo atualmente. Então, nesse estágio, ainda nós temos um desdobramento de possíveis mundos, possíveis estágios de espírito. Então ele pode, o espírito quando deixa a matéria, nós quando deixamos a nossa matéria, nós podemos estar num estágio atormentado, que faz com que a gente se ligue, crie um estado de alma, um local, digamos assim, a gente se sinta atraído por locais que têm essa mesma energia, têm essa mesma condição. Quanto mais, digamos assim, esclarecidos nós estamos, nós vamos se desligando mais desses laços materiais. E aí, nos ligando a um diferente estágio de erraticidade, a uma diferente compreensão e uma diferente morada. Então, por exemplo, a gente tem lá o livro Nosso Lar, e também teve, né, o filme, em que retrata isso. Então, o André Luiz, ele não está, logo que ele desencarna, nessa colônia. Ele passa por estágios de acordo com o que ele vai manifestando, né, digamos assim, o preparo espiritual dele. Então, ele se encontra em regiões mais sofredoras, depois ele vai para um local mais de atendimento, ele vai se refazendo para aí sim estar na colônia, e temos outras colônias, outros locais. Então, quanto mais aqui ele coloca no texto, quanto mais a gente vai se desligando desses laços físicos que nos ligam aqui no nosso planetinha, a gente vai alcançando diferentes moradas espirituais, tá? E também, com certeza, no nosso corpo físico, nós temos as moradas mentais. Quando nós estamos atormentados, criamos essa atmosfera, esse mundo interior que reflete o que nós estamos sentindo por dentro. E aos poucos, quando a gente vai mudando a sintonia, vai se, como é que se diz, né, se estruturando, se equilibrando, nós passamos também a diferentes moradas de pensamento. Temos também aqui nesse texto, pessoal, alguns comentários sobre as diferentes categorias de mundos habitados. Então, aqui ele fala justamente dos estágios que nós temos do nosso planetinha, né, da nossa Terra, e também diferentes estágios. Então, a gente às vezes reclama, fala, meu Deus, olha só quem está reencarnado aqui, que tormento. Parece que todo mundo que está bem atrasado está aqui. E, na verdade, a gente não para pensar que nós não sabemos o estágio que nós estamos. Nós temos mundos ainda que ele categoriza aqui como inferiores, no sentido não inferior de qualidade ou então de ser ruim, mas que ainda não estão ali naquele mesmo aprendizado que nós estamos hoje. Que a Terra já está, digamos assim, ela já está em uma transição de tanto da cultura da população que nós temos aqui no planeta hoje, estamos aí caminhando, conhecendo mais, nos envolvendo mais com as nossas emoções, estudando mais por esse lado, né? Então, isso sim, com certeza significa um crescimento muito grande, né? Não é só um crescimento tecnológico, um crescimento moral, tá? E nós temos sim planetas que estão lá onde a Terra estava há séculos atrás. Porque não tem essa... E temos também os que estão, né, avançados, porque nós não temos uma regra, né? A não ser a que
todos estão em caminho de evolução. Essa é a regra. Então, é como se fosse numa escola, a gente chama muito, associa muito a questão planetária, a questão de estarmos encarnados aqui, como estarmos matriculados numa escola. Então, nós temos aí diferentes graus, diferentes classes, de acordo com o perfil de cada turma, por exemplo. Então, aqui no item 4, pessoal, ele comenta justamente sobre isso, que não há uma classificação absoluta, é assim, uma transição constante de melhorias, mas se a gente for analisar assim, o nosso primitivismo anterior, já vemos que avançamos bastante e nesses milhões de anos que passamos aqui. E outra coisa que ele coloca no item 5, que é bem legal a gente comentar, é a questão que, vou até fazer a leitura aqui desse trecho, que os espíritos encarnados sobre o mundo, a ele não estão ligados indefinidamente e não cumprem nele todas as fases progressivas que devem percorrer para atingirem a perfeição. Então, não é que nós não somos terráqueos, digamos assim, somos terrenos. Nós estamos e nem sempre nós estávamos antes aqui. Por exemplo, a gente já acha que estava lá na caverna, que passou todo por aqui. Não, se nós temos ali outros planetas em condições de nos abrigar, na verdade, nós vamos estar, na verdade, o crescimento pessoal, digamos assim, essa transição que nós claramente passamos para chegarmos no nosso grau evolutivo de hoje, não está restrito ao mundo. Então, da mesma forma, a gente está aqui de passagem. E isso fala, então, bastante sobre essa transitoriedade. A gente está aqui, estamos aqui em uma missão pessoal e coletiva para que a gente possa trazer um avanço para nós, um avanço para quem está à nossa volta. Estamos aqui por um propósito e é uma oportunidade. E não estaremos aqui até o final dos tempos do nosso planeta. Claro que tudo tem essa transitoriedade. Mas aqui ele fala essa questão dos elementos que nós buscamos aqui, que são elementos que nos levam a progredir. Então, é muito interessante, eu acho que é um capítulo para a gente ler diversas vezes e sempre teremos uma visão diferente, tá? Mas seriam esses os comentários para a nossa leitura de hoje. Que Deus abençoe a todos e fiquem em paz, uma ótima semana. Senhor Jesus, muito obrigado por os ensinamentos de hoje, por tudo que aprendemos na paz do Senhor. Nós estamos felizes por tudo, Senhor, e que possamos, do nosso coração, semear um pouco de luz, de amor, de fé e de esperança, para que a gente possa amenizar também as dores alheias, que possamos, em nosso coração, assumir as nossas responsabilidades, pedindo a Jesus que nos dê força, que nos dê o amparo para sabermos superar os nossos problemas, as nossas adversidades. Senhor Jesus, se conosco, nos oriente hoje e sempre, e abençoe a todos aqueles que fazem parte desta vida, aos doutores, aos professores, ao trabalhador, a todo aquele que se dedica com amor fraterno em prol de uma construção melhor, em prol do merecimento, em prol do favorecimento do bem-querer. Que Deus nos ampare e nos proteja hoje e sempre. Muito obrigado por tudo. Graças a Deus.